Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Ítalo, de matemática, e vou fazer a correção aqui das 10 questõezinhas de matemática da Banca Vunesp que foram cobradas na prova de Campinas para o cargo de agente educacional infantil. Foram 10 questões, que nem eu falei, são das questões 11 a 20 da prova, as quais, vou estar colocando aqui, ó, questão 11, numeradas até a 20. E daí, se você também quiser ter acesso à prova, se você não tem acesso à prova, ao gabarito, é só estar acessando aqui no descritivo do vídeo, que tem o link aí para você estar baixando a prova e também esse meu material, se quiser usar como simulado, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer essa correção. Na primeira questão de matemática, ele falava o seguinte: em uma escola, há 150 crianças na educação infantil, das quais 3/5 gostam de leite com chocolate. Das demais crianças, 3/4 gostam de leite puro e as outras preferem leite com groselha. Em relação ao número total de crianças da educação infantil, aquelas que preferem leite com groselhas corresponde a... Então vamos lá, temos vários jeitos de fazer, você pode estar montando por equação, talvez seja a forma mais difícil. Um método que eu gosto muito, que é dos quadradinhos, que eu vou estar abordando aqui, ou utilizar esse 150, pegar os 3/5, depois o 3/4 do que sobrou, ver quanto que dá e fazer a divisão pelo 150 simplificando, tá bom? Ou até mesmo porcentagem, 3/5 é 60%, aí sobra 40, 3/4 é 30%, sobra 10%, 10% é 1/10. Ou seja, 4 maneiras de fazer esse exercício. Falo sempre, pessoal, que talvez a primeira questão da Vunesp seja de fração, falei isso no curso e não foi diferente aqui. Bom, então, bora lá. O que é esse método dos quadradinhos que eu gosto de abordar? O pessoal que faz o curso com a gente gosta bastante. Eu pego os dois denominadores, no caso aqui o 5 e o 4, e multiplico. E aí eu vou achar um múltiplo comum, não exatamente o mínimo, mas um múltiplo comum, no caso aqui o 20. E vou lá e faço 20 quadradinhos. Bem, então eu vou fazer aqui 5 colunas por 4 linhas, que foi até os números que eu multipliquei, tá? Então tá aqui, ó, 5 colunas. Vou também estar fazendo as 4 linhas e aí nós temos 20 quadradinhos. Na primeira parte do exercício, ele falou que 3/5 gostam de leite com chocolate. Então, 3/5 é leite com chocolate. Como que eu represento isso, professor? Então, você vai fazer o seguinte: de cada 5 quadradinhos que você contar, 3 corresponde a leite com chocolate. Então, ó, quando você conta 5 aqui, ó, 5, 3 tem leite com chocolate. Mesma coisa aqui, ó, mais 5 quadradinhos contados, pinta 3. Mesma coisa aqui embaixo, vamos ter mais 3 e embaixo também, certo? Então, dos 20 quadradinhos eu já pintei aí 12, tá bem? Corresponde a leite com chocolate. Ele também falava que 3/4, ó, das demais, ou seja, do restante, do que sobrou, desses quadradinhos que estão em branco, tá certo? 3/4 gostam de leite puro. Então, vamos lá. Significa o quê? Que de cada 4, 3 gostam de leite puro, dessas que sobraram. Então, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, pinta 3 com leite puro. Mesma coisa aqui, ó, de cada 4, pinta 3 com leite puro. E aí, o restante, ele deixava bem claro aqui, ó, e as outras crianças preferem leite com groselha. Então, o que sobrou? Sobrou apenas 2. 2 preferem leite com groselha. E aí ele pergunta exatamente essa relação. Eu falei muito, nos meus materiais tem. Relação significa divisão, tá certo? Então, ele quer a divisão das pessoas que gostam de leite com groselha pelo total. Então, temos 2 que gostam de leite com groselha. De um total de quantos? Quantos quadradinhos eu fiz? Eu fiz 20. 2 sobre 20. Mas se a gente olhar nas alternativas, não vai ter essa resposta. Por quê? Porque eu tenho que simplificar. Ambos são pares, então dá para simplificar por 2, ficando 1/10.
ou seja, alternativa letra D. Notem que em nenhum momento eu usei o 150. Bom, então esse método é bem bacana, que a gente consegue interpretar perfeitamente o nosso exercício, tá bom? Então tá aí a nossa primeira questão. Vamos agora para a segunda questão de matemática, que diz assim: uma empresa irá dividir um prêmio de R$ 10.000 entre seus 3 melhores vendedores, de modo diretamente proporcional ao tempo de trabalho, em anos que cada um tem na empresa. Se os tempos de serviço desses vendedores são 9 anos, 6 anos e 5 anos, então o vendedor com maior tempo de serviço irá receber o valor de... Gente, no curso eu fiz um exercício super semelhante. Quem fez o curso, coloca aí embaixo. Vai lembrar do exemplo do André, do Bruno e do Carlos. Falem aí pra gente, coloquem aí no chat, fala, professor, lembrei do exemplo. Vai ser muito bacana, tá bom? Então vamos lá, o que eu faço? Uma linha eu vou falar da idade, a outra linha dos reais. Vou falar do primeiro, do segundo e do terceiro vendedor e vou fazer uma coluna também relativa ao total, né? Por quê? Porque ele dá o total do prêmio, os 10.000. E aí vejam só, no caso da idade, ele dá pra gente 9, 6 e 5 anos. Então coloca aqui, ó, 9, 6 e 5 anos. No total, nós temos quantos anos aí? Um tem 9, outro tem 6, já dão 15 anos. O outro tem 5, ao total nós temos 20 anos de trabalho aí na empresa, juntando os três. E o total de reais, ele fala que são 10.000. Com essa tabelinha, você já vai conseguir identificar a nossa proporção entre idade e valor. Ó, os que estão na mesma coluna, tá? Se você não conseguir fazer essa conta de cabeça, não tem problema. Pode estar dividindo. Eu até vou fazer isso com vocês para ficar bem claro aqui, tá? É só dividir os 10.000 pelo 20. Vou cortar um zerinho para ficar mais fácil. Ficou 1.000 dividido por 2. Mas aí metade de 1.000, 500. Aí já matou. Então quer dizer que essa proporção é de R$ 500. O que significa isso? Para cada ano de trabalho, a pessoa vai ganhar R$ 500. E aí, o que ele perguntava? Ele perguntava ao vendedor com maior tempo de serviço. Quanto que ele ia receber? Vem aqui, ó. Quem que tem maior tempo de serviço? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O primeiro com 9 anos. Como você já sabe que a proporção é 500, basta estar multiplicando 9 pelo 500. E aí vai chegar em R$ 4.500, certo? É o que ele perguntava, não preciso encontrar os demais valores. Se você quisesse encontrar, era só multiplicar por 500 também. Mas chegamos aqui no nosso gabarito, tá bem? Aproveito também para falar, né, a gente está fazendo, junto com a parceria com o Murilo, com a Luciana, o curso preparatório para o concurso de Hortolândia. Então, se você for prestar, tem aqui os links aqui embaixo para você conhecer os cursos. Tá? Vai estar completinho, assim como eu dou uma parte também separada de matemática, que se chama Matemática Definitiva, onde você tem acesso durante 2 anos, são mais de 80 aulas, mais de 1.000 exercícios resolvidos, mais de 300 exercícios resolvidos da VUNESP, mais de 100 da Avança, enfim, um curso bem completo de matemática para poder estar te auxiliando, ou em aulas, ou também na preparação de concurso, tá bom? Também estou deixando o link aqui embaixo, dá uma olhadinha lá, ou se você quiser estar entrando em contato comigo, é só aí tá pegando o meu contato que está aqui embaixo também, tá bom? Então, bora lá, vamos para a nossa 13ª questão da prova, a questão 3 de matemática, que diz assim: em uma escola, o número de alunos do ensino fundamental 2 corresponde a 80% do número de alunos do ensino fundamental 1. E o número de alunos do ensino fundamental 1 corresponde a 75% do número de alunos da educação infantil. Se o ensino fundamental 2 tem 240 alunos, então o número de alunos da educação infantil é... Então aqui ele está trabalhando com porcentagem de porcentagem, né? Coloquei isso daí nas aulas, também fiz um exemplo bem complexo ali na revisão de véspera, para que a gente pudesse ter essa visão. E aqui acontece isso, né? Fomos certeiros aí. Então vamos lá. O ensino fundamental 2 corresponde a 80% do ensino fundamental 1. E o ensino fundamental 1, 75% da educação infantil.
Então vamos supor que na educação infantil, supor não, né? A educação infantil tem 100% dos alunos. Põe o 100 aí. Aí você vai para o ensino fundamental 1, onde você tem 75%. E aí 75% de 100 são 75%, certo? Então 75 estão no ensino infantil 1. E daí, no ensino fundamental 2, eu vou ter 80% do ensino fundamental 1, tá? Que era ensino fundamental 1. Agora eu tenho 80% desse valor. Então, quanto que é 80% de 75? Vamos lá, ó. 80% de 75. Eu vou estar simplificando aqui, tá? Para facilitar por 25. O 75 100, se eu dividir por 25, vai dar 3. E aqui embaixo vai dar 4. E assim temos 80 vezes 3, 240. E o 4 embaixo. 240 dividido por 4 dá 60. Então, 60% aí estão no ensino fundamental 2, tá bem? E olha o que ele me falava. Se no ensino fundamental 2 tem 240 alunos, qual o número de alunos da educação infantil? Podemos estar montando uma regrinha de 3. Porque veja só, 60% estão no Fundamental 2 e esse 60% corresponde a 240, né, alunos. E aí ele pergunta no ensino infantil, a qual correspondia a 100%. E aí temos uma regrinha de 3. Como é porcentagem diretamente proporcional, pode estar multiplicando em cruz e assim ficamos com 60x é igual a 100 vezes 240. Só que 100 vezes 240 chegaremos em 24.000 e o 60, que está multiplicando o x, passa dividindo. Aí aqui, ó, vou até dar uma ampliada para ficar bem claro aí o que eu estou fazendo. Vou cancelar o último zerinho de cada um, tá? Estaria simplificando por 10. E aí, 24 dividido por 6 dá 4. Temos mais dois zeros, chegamos em 400. Portanto, nós temos aí 400 alunos no ensino infantil, tá bom? Alternativa correta, letra E de esperança. Aí a nossa terceira questão de matemática. Vamos agora para a quarta questão de matemática, questão 14 da prova, que diz assim: para montar uma exposição de trabalhos de alunos, 9 professores, todos de mesmo desempenho, trabalham durante 10 horas. Nessas mesmas condições, o número de professores necessários para fazer essa montagem em apenas 6 horas seria... E aí, nesse problema ele está trabalhando com qual assunto matemático? Regra de 3. Por quê? Ele te dá a primeira situação lá falando de professores e horas e coloca um ponto final. Depois ele te dá uma outra situação, perguntando a quantidade de professores e falando que eles vão trabalhar apenas 6 horas. Certo? Então, uma regra de 3 aí para a gente estar podendo fazer, onde eu estou trabalhando com professores e também com tempo em horas. E na primeira situação, que nem a gente falou, nós tínhamos 9 professores que trabalhavam durante 10 horas. Agora, eles vão trabalhar somente 6 horas. Então, quantos professores que eu vou precisar? Muita gente sai multiplicando em cruz, mas toma cuidado. Nesse caso, nós temos algo inversamente proporcional. Porque vejam só, onde está o x eu vou colocar uma setinha para cima e se eu falasse, quanto mais professores eu tivesse para fazer, né, o trabalho, para fazerem essa exposição de trabalhos, eles trabalhariam mais ou menos horas. Imagine você na sua escola, vai fazer uma feira de ciências. Aí você tem ali 10 professores. Imagine se você tivesse 100, 1000 professores, vamos só extrapolar. Quanto mais professores você tem, menos você teria que trabalhar, não é isso? Então, setinha para baixo no seu tempo. E aí, o x que está sempre aqui na base da nossa seta, multiplica quem está na ponta da flecha. Ou seja, é uma regra de 3 inversamente proporcional. E aí, o 6 multiplica com x e o 9 multiplica com 10. Ficando 6x igual a 90. E aí o 6 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. E aí 90 dividido por 6, chegamos em 15. 15 professores, que era exatamente o que ele me perguntava.
Portanto, alternativa correta, letra C de casa. C de contando matemática. Tá bem? Então tá aí o nosso exercício 14. Vamos agora para o exercício número 15, que diz assim: em uma escola, na sexta-feira, faltaram 2 alunos do primeiro ano A. E no primeiro ano C, faltaram 2 alunos a mais que o número de alunos que faltaram no primeiro ano B. Se nesse dia a média de faltas dessas 3 salas foi 4, então o número de alunos que faltaram no primeiro ano C foi provavelmente 6, né? Vai dar 2, 4 e 6 para a média C, 4. Mas enfim, vamos explicar aqui, ó. No primeiro ano A, no primeiro ano B e no primeiro ano C. No primeiro ano A, faltaram 2 alunos, ó. 2 alunos faltaram no primeiro ano A. Essa daqui já sai de cara. E no primeiro ano C, faltaram 2 alunos a mais do que o número de alunos que faltaram no primeiro ano B. Mas quantos faltaram no primeiro ano B? Não fala. O que a gente usa na matemática quando a gente não sabe? Se quiser usar bolinha, florzinha, A, B, fica à vontade. Eu vou usar o X, né? Mais acostumado. Então, vamos falar que aqui o B foi X e o primeiro ano C faltaram 2 alunos a mais. Então, X mais 2. Bem? E aí ele me fala que a média dessas 3 salas foi 4. Então, eu vou fazer aí pela média. Vou usar a formulazinha aqui, tá? Da média. O que é a fórmula da média? É você somar todas as quantidades e dividir pela quantidade que você está somando. Então, ó, vamos somar aqui todo mundo. Ó. 2 mais x mais 2. Se eu estou somando 3 elementos, eu divido por 3. Bem? E aqui a média é 4. E aí o 3 que está dividindo todo mundo passa para o outro lado multiplicando. E aqui do outro lado temos 2 mais 2 dá 4. E x mais x fica 2x. Sendo que 4 vezes 3 dá 12. O 4 que está adicionando passa subtraindo. E aí ficamos 12 menos 4 dá 8. 8 igual a 2x. E aí o 2 que está multiplicando passa dividindo. Chegamos em x igual a 4. E aí a pessoa quer sair assinalando. Tomem cuidado. Né? O X corresponde à sala B. Ele pergunta o número de alunos que faltaram no primeiro ano C. Né? E o primeiro ano C faltaram quantos? X mais 2. Eu acabei de encontrar o X, que vale 4, então 4 mais 2 é igual a 6. Portanto, a alternativa correta, letra C de casa. Sim? Tá aí o exercício 15, quando a gente teve a nossa aulinha de média lá no curso, eu falei, pessoal, tem 3 modos dele abordar a sua questão de média que vai vir na prova. Mostrei os 3 jeitos e falei, ó, 85 a 90% de chance de vir um exercício que ele vai questionar um certo valor. Ele vai te dar quantidade, vai te dar média, vai questionar a quantidade. Né? Quem estiver assistindo aí pode confirmar. Falei isso lá na aula e não foi diferente aqui para gente, né? Sempre certeiro aí na colocação. Vamos agora para a nossa questão 16 da prova, né? A sexta questão de matemática, que diz assim: em uma caixa há bastões de X branco e bastões de X coloridos, totalizando 40 bastões. Se o número de bastões de giz colorido é igual a 3/5 do número de bastões de giz branco, então o número de bastões de giz colorido é uma questãozinha envolvendo razão, né? Ó, 3/5. Até dá para fazer por fração, se quiser fazer os quadradinhos, também pode ser uma grande opção para a gente, vai dar na mesma, tá? Ou por sistema de várias variáveis, que aí vai dar mais trabalho, muito mais trabalho, tá? Vou optar aqui para fazer nossa tabelinha da razão, já que tem uma fração só, né? A gente tem giz colorido, giz branco e temos o total, tá? E aí, olha só, o 3 corresponde a quem? A quem vem primeiro, né? O nosso termo antecedente. O 3 corresponde a giz colorido. E o 5 é quem vem depois, o número de bastões de X branco. Então, para essa razão, se eu tenho 3 coloridos e 5 brancos, olha aí,
3 coloridos e 5 brancos, ao total eu estou falando de 8 gizes, né? Então, de cada 8, 3 são coloridos e 5 são brancos. Perfeito. Mas eu tinha 8? Não, eu tinha 40. Ou seja, de quanto que a minha proporção, por quanto que ele simplificou para dar os 3/5? Então, é só fazer a sua proporção de 8 para 40. E aí, novamente, 8 vezes quanto que dá 40? Ou 40 dividido por 8 dá quanto? É 5. Então, essa proporção é de 5 vezes. E aí ele pode estar te perguntando a diferença, o giz colorido, o giz branco. Vamos repetir aqui a pergunta, para deixar bem claro. Então, o número de bastões de giz colorido é quanto? Então, vem aqui no giz colorido, ó, e você sabe já que sua proporção é de 5 vezes. Portanto, só multiplicar por 5, 3 vezes 5, chegamos em 15. Nós temos, então, 15 giz colorido. Bem, dessa forma, alternativa correta, letra D de dado. Bom, uma dica que eu dei muito para o pessoal é ver isso daqui, né? Eu deixo bem explícito nos meus cursos, falo muito de técnica de chute, mas o giz colorido, ó, tinha um 3 aqui. Com certeza a minha resposta era proporcional a 3. 25 não é, 20 não é. 30 e 15 são e 35 não é. Mas, gente, 30 é muito mais que a metade de 40, né? A metade seria 20. E 3/5, ou seja, eu tenho 3 giz coloridos para 5 giz branco. Ou seja, eu tenho menos da metade, 3 para 5. Então, o 30 não entraria na resposta. Então, pela técnica de chute que eu abordo muito nos cursos, né, a gente já conseguiria chegar nessa alternativa, tá bom? Então, tá aí a nossa questão número 16. Vamos agora para 17, sétima questãozinha de matemática, que diz assim: para uma festa, foi preparada determinada quantidade de litros de suco. Com essa quantidade, é possível colocar 250 ml em cada um dos copos disponíveis. Mas se forem colocados 300 ml em cada copo, 5 dos copos disponíveis não são utilizados. Então, o número de litros preparados de suco foi... Mais uma questãozinha que eu abordei aí com o pessoal na revisão de véspera, a gente montou uma questão junto, elaboramos uma situação e foi extremamente semelhante, né? E uma coisa que eu queria falar, acho que até agora ó, não teve nossa alternativa letra A, né? Não caiu nenhuma alternativa A, acho que já está na hora, né? Vamos ver aqui o que aparece. Então, como que a gente resolve isso daí? Ele fala que é possível colocar 250 ml em cada copos disponíveis. Então, ou seja, imagina só que você tem uma quantidade de copos. Você vai colocar 250 ml. Então, você tem um volume de suco. Tá? Eu vou colocar S de suco aqui. E você vai colocar 250 ml em cada copo. Mas, ele fala, e se forem colocados 300 ml? Então, 300. Só que daí eu vou usar 5 dos copos, a gente não vai utilizar. Então, coloca C menos 5. Lembra, pessoal, que eu fiz isso com a pasta, e eram 2 pastas a menos. Exercício muito semelhante. Tá? E aí, como que eu faço isso? Se o suco, a quantidade de suco que eu tenho é 250 C, mas a quantidade de suco que eu tenho que não se alterou é 300 vezes C menos 5, então quer dizer que essas duas coisas são iguais. Então vamos colocar aí, ó, 300 vezes C menos 5 é igual a 250C. E aí eu vou achar a quantidade de copinhos, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeira coisa distributiva aqui, ó. 300 vezes C dá 300C e 300 vezes 5 dá 1500, igual a 250C. E aí uma equaçãozinha simples de primeiro grau, tudo que é letra para o primeiro termo, o que não tem letra para o segundo termo. Ficando 300C menos o 250C que passou para cá, e o 1.500 que estava subtraindo passa para o lado de lá, adicionando, no caso positivo. Só que 300C menos 250C, chegamos em 50C, que é igual a 1.500. E aí o 50 que está multiplicando
passa dividindo. E aí ficamos com 1.500 dividido por 50. E 1.500 dividido por 50, chegamos em 30. Portanto, temos 30 copinhos. Mas não era isso que ele perguntava. Ele perguntava o número de litros preparados. Então, dessa forma, se eu já tenho 30 copinhos, tanto faz se substituir na primeira ou na segunda equação, vai dar a mesma coisa. Mas na primeira acho que é muito mais simples, né? Se você tem 30 copinhos e cada copinho tem 250 ml, 30 vezes 250, você chega em 7.500 ml. Só que ainda não dá a resposta, né? Porque ele quer em litros. Então, você tem que passar de ml para litros. E aí, o que eu faço? Eu divido por 1.000, certo? E chegamos em 7,5 litros. Até essa transformação coloquei essa semana já aí no Instagram. Quem não segue no Instagram, @contando matemática, tá? Coloquei todas as transformações de unidades lá para o pessoal, para não esquecer, né? Muito importante, na prova sempre aparece uma outra questão aí que a gente tem que fazer essa transformação. Então, segue a gente lá, todo dia coloco questões para treinar, coloco desafios. Então, participem lá, se inscrevam lá, tá bom? Então, aqui deu 7,5 litros, portanto, alternativa A, conforme a gente tinha falado lá no início do problema. Bom, vamos agora para a 8ª questão de matemática, que diz assim: a medida do comprimento de uma sala retangular é o dobro da medida do lado de uma sala quadrada, com 16 metros quadrados de área. Se a medida da largura dessa sala é 3 metros, então o perímetro é igual a... Então vejam só, a medida do comprimento de uma sala retangular é o dobro da medida da sala quadrada. Então, se aqui é o dobro, eu vou colocar 2x, e a quadrada eu vou colocar x. Falei para o pessoal também no curso. Pessoal, a VUNESP adora ficar comparando figuras. Se ela não dá o desenho, desenhe, vai ficar mais fácil para você. E tá aí, ó, né? A medida do comprimento da sala retangular é o dobro da medida de uma sala quadrada. Então, se a sala quadrada mede x, a retangular mede 2x, é o dobro. Mas ele também me fala que a sala quadrada tem 16 metros quadrados de área. Só que a área de um quadrado é dado como? É dado por lado ao quadrado. No caso, x vezes x, que é o x quadrado. Essa é a área do nosso quadrado. E é igual a 16. E aí o inverso do quadrado é a raiz quadrada. Portanto, x é raiz quadrada de 16. Deveria ser mais ou menos raiz de 16, tá? Mas só como a gente está trabalhando com parte geométrica, não tem como a gente falar que uma medida é negativa. Então, eu já vou deixar positivo aqui direto, tá? E aí, raiz de 16 é igual a 4. Portanto, achei o x. Está aí o x valendo 4. Ele também me falou que a medida da largura da sala retangular é de 3 metros. Portanto, aqui vale 3. E aí ele questiona o perímetro. Como que a gente acha o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados do nosso polígono. Nesse caso, a gente tem 3 aqui na direita. Se ela é retangular, teremos que ter 3 na esquerda. 2 vezes 4 vale 8. E assim, temos que ter 8 nos dois comprimentos. E aí ficou simples, né? Virou adições. O perímetro, então, é a adição de todos os nossos lados. E aí temos que 8 mais 3 é 11. E aí, 11 mais 11, chegamos em 22 metros. E 22 metros está aqui expresso na nossa alternativa letra B de bola. Está aí a nossa questãozinha número 18. Agora vamos para a questão de número 19, que diz assim: 4 amigos marcaram um encontro em um café. Alex não foi o primeiro a chegar, mas chegou antes de Roberto. Beto chegou antes de Denise e Roberto chegou depois de Beth. Nessas condições, pode-se afirmar com certeza que Beth foi a segunda, Roberto o terceiro, Denise a última, Denise chegou antes de Alex e o Beth foi a primeira a chegar. Então, a gente tem aí uma questão de ordenação. O que a gente vai fazer? Eu gosto muito de estar montando, né, dessa forma aqui. Nós temos 4
E aí ele fala assim, ó, Alex não foi o primeiro a chegar. Então, eu já sei que aqui o Alex não pode ser. Mas chegou antes de Roberto. Se ele chegou antes de Roberto, o Alex também não pode ser o último. Então, Alex não pode ser o último. E se ele chegou antes de Roberto, o Roberto não pode ter chegado antes do Alex. Então, Roberto não pode ser o primeiro. Certo? Então, a gente tem já essa montagem. Beth chegou antes de Denise. O que significa isso? Vou fazer agora em azul. Ó. Beth chegou antes de Denise. Então, significa que a Beth não pode ter chegado depois da Denise. Então, a Beth não pode ter sido a última. A mesma coisa, inversamente, vale para a Denise. A Denise chegou depois da Beth. Então, a Denise não pode ser a primeira. Aí, tá aí. E agora, na última, Roberto chegou depois de Beth. Se Roberto chegou depois de Beth, então a Beth não pode ter sido a última. Eu já coloquei aqui, né? A Beth não pode ser a última e o Roberto não poderia ser o primeiro. Também já tinha colocado, né? Ou seja, essa última informação não valeu de nada. Mas com isso eu consegui matar algumas coisas, né? O que eu consegui matar, pessoal? Se o Alex não pode ser o primeiro, Roberto não pode ser o primeiro e a Denise não pode ser o primeiro, quem que foi o primeiro a chegar? Então, Alex, Beth, Denise e Roberto. Está faltando quem aqui? Está faltando a Beth. Então, eu já sei que a Beth foi a primeira a chegar. Depois, o que mais que eu sei se a Beth foi a primeira a chegar? Não consigo falar mais nada, né, teoricamente. Até conseguiria, vai. Vamos tentar montar. Aqui eu já achei, né, meu gabarito. A Beth foi a primeira a chegar. Já consegui aqui achar o meu gabarito. Mas vamos ver o que a gente conseguiria. Se o Alex, né, chegou antes de Roberto, tudo bem, ele não está lá, então o Roberto não poderia ter sido o segundo, porque ele tem que chegar depois do Alex, né? A mesma coisa valeria para a Denise, né? A Denise, ele fala, ó, que a Beth chegou antes da Denise. Ah, não, a Denise poderia ser a segunda. E aí meio que a gente mata, né? Não tem exatamente o que a gente concluir agora no final. Tá? Então, fica desse jeito, não tem mais como a gente achar quem chegou em segundo, quem chegou em terceiro, quem chegou em quarto, tá? Portanto, a alternativa, a única coisa que a gente consegue concluir com certeza é que a Beth foi a primeira a chegar por eliminação. Bom, então tá aí a nossa questãozinha 19 de ordenação. Agora vamos para a última questão, que diz assim: a tabela mostra o tempo gasto por uma pessoa na realização de 4 tarefas. Sabe-se que a primeira pessoa gosta de assistir um seriado cujos episódios têm duração de 45 minutos cada. Portanto, com o tempo total gasto nessas 4 tarefas, o número máximo de episódios dessas séries que podem ser assistidos é... Então vamos lá. O que a gente tem? A gente tem o tempo gasto aqui, né, entre corrigir provas, pagar contas, fazer supermercados e passear com o cachorro. Isso daqui tudo daria quantos episódios de 45 minutos? Portanto, é uma questão que a gente tem que somar o nosso tempo. E daí eu falei muito pessoal, né? Eu falei assim, ó, gente, se tá colocando em minutos, já passa tudo para minutos, pode ser mais fácil para você. Porque vejam bem, ó, 1 hora tem 60 minutos. Então, 3 horas teríamos 180 minutos. Com mais os 50, só aqui foram gastos 230 minutos. Aqui já está em minutos mesmo, coloco os 40. Aqui 1 hora e 40. 1 hora falamos que tem 60 minutos. Com os 40, estamos falando de 100 minutos. E por último, os 45 não precisa transformar. E aí, somando todo mundo, chegamos em 415 minutos. Bem? Então, quer dizer que a pessoa aí gastou 415 minutos com essas 4 tarefas. E aí, ela conseguiria assistir quantos episódios dessa série? O que a gente tem que fazer? Pegar os 415 e dividir por 45 minutos, que é o tempo gasto em cada episódio. E aí o 45 não cabe no 4, não cabe no 41, vai caber só no 415. Acredito que 9 vezes, vamos ver aqui se 9 vezes dá
9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 4, 36, mais 4, 40. E aí sobrariam 10. O que significa isso? Significa que ela vai conseguir assistir 9 episódios inteiros e ainda sobrarão 10 minutos, tá? Então, sobrarão ainda 10 minutos. E aí eu pergunto o seguinte, o número máximos de episódios dessas séries que poderiam ser assistidos. Qual é o número máximo de episódios? São 9. Ela não consegue assistir o 10º episódio inteiro, ela só vai conseguir assistir 10 minutos, certo? Então, o número máximo de episódios que a gente consegue assistir inteiros são 9. Portanto, a alternativa correta, a letra C, certo? Então, tá aí a nossa última questão de matemática. Lembrando que se você quiser baixar a prova, tá aqui no descritivo, tá? Só acessar aí o site. Não esqueça aí também de estar deixando o like, de se inscrever no canal, sempre estou postando aí bastante coisas para vocês, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.